Salve, salve galerinha, aqui é o Brunão, também conhecido como Zilane, e hoje vamos para o terceiro critério da nossa avaliação. Antes de mais nada, já peço para que você se inscrever no canal, vou deixar um link em algum lugar aqui. Provavelmente vai estar no cantinho, que tem um izinho assim, um negocinho, que você clica ali e aparecem os links aí e tal, beleza? Também vou deixar linkada a nossa playlist de Kimetsu no Yaiba e o vídeo dizendo quais são os critérios. Beleza, guys? Então já fiquem ligados, qualquer coisa já clica ali, já vai, chega lá. Ah, não entendi como é que funciona esse critério. Lá ele tem tudo, tá bom? Então, seguindo a nossa avaliação, gente, se vocês notarem alguma coisa esquisita é porque eu tenho um mau jeito no pescoço que ele não está me deixando me ter paz. Então parece que eu tenho uma faca aqui dentro o tempo inteiro, mas fora isso tá tudo tranquilo, tá bom? Então vamos lá. O terceiro critério é o critério de personagens. Quando eu digo personagens, eu não digo tipo o personagem principal ou o vilão. Eu digo todos os coadjuvantes do lado bom ou neutro da história, ok? Beleza? Deu pra sacar? Deu pra entender? Deu pra manjar? Então, dito isso, vamos para a terceira parte. Os personagens! Bom, dito isso, qual é a nossa primeira pergunta? Os personagens secundários são importantes para a trama? Então, basicamente, em Demon Slayer, dá pra dizer que a trama não iria pra frente se não fosse pelos personagens secundários. Na verdade, eu vou considerar como protagonistas tanto o Tanjiro, que é o nosso personagem principal, quanto a Nezuko, que é a irmã dele. Ok? Beleza? Suave? E quando a gente coloca os coadjuvantes, a gente tem que falar do Inosuke, do Zenitsu, de vários outros personagens que são extremamente carismáticos e únicos, que têm aparências e personalidades extremamente únicas e próprias, sabe? Então, basicamente, quando a gente chega no início da história, eles são salvos por um cara que é um dos pilares, que é o Tomioka Gyu, que é aquele cara que vocês viram no primeiro vídeo, que tá lá, que tenta matar a irmã dele, porque ele acha que ela é um demônio, papapi, papapó, e por aí vai. E se não fosse por ele, o nosso protagonista nunca teria sido indicado para ser um Demon Slayer, né, um caçador. E consequentemente ele não teria ido treinar, e consequentemente ele não teria conhecido o mestre dele, que é outro personagem também secundário, mas que é importantíssimo para a história. E consequentemente ele também não teria conhecido os outros personagens, né, como o Zenitsu e o Inosuke. E a história não teria ido pra frente. E a gente tem também, além disso, a gente tem outros personagens que não são caçadores, mas que também são coadjuvantes importantíssimos, como a própria Tamayo e o Yushiro, que é um... Bom, eu vou entrar nesse ponto. Então, basicamente, todos os personagens são importantes para a trama e eles participam diretamente do desenvolvimento da mesma e do andamento da mesma. Inclusive, acredito que na segunda temporada eles já devem introduzir alguns arcos em que o próprio protagonista ele não fica tão no centro das atenções assim. E isso é muito importante. Isso é muito importante para o desenvolvimento desses coadjuvantes e desses personagens, que a gente já vê que tem várias outras coisas, né? Que ele já tem aparências e coisas bem diferentes, como a gente pode ver até pelos próprios Hashiras, né? Que são os pilares, né? Os caras que são os caçadores mais fortes dentre todos eles, né? Todos eles têm aparências bem únicas e as aparências estão bastante atreladas à personalidade e ao estilo deles, tá? Além disso, vamos para a segunda parte. Eles possuem histórias próprias ou são anexos? Bom, quando eu digo anexos, eu quero dizer que são personagens que eles, para existir, eles precisam do protagonista, ou que eles só estão lá e que não tem história, que não estão nem aí, que são só um bonequinho e tudo mais. Nesse caso, não, todos eles têm histórias bem próprias, bem únicas, objetivos, enredos próprios, personalidade. E com isso,
isso faz com que essas histórias sejam mais um tempero naquela trama principal, sabe? Porque você pode, além de acompanhar a trama do protagonista, você pode acompanhar as subtramas e pode entender os desejos e vontades de cada um desses personagens, que são únicos em si. Então, você tem histórias completamente diferentes. Você tem o Zenitsu, que é um cara que foi treinado pelo avô, que era um pilar anteriormente, e que aí esse avô, ele pressionou tanto o Zenitsu, que o Zenitsu ele teve um gatilho e ele não conseguia render, porque o Zenitsu ele tem uma personalidade meio covarde, então ele tem um estado em que ele se desliga, ele entra num estado de luta ou fuga, e ele desliga o cérebro, ele desliga a personalidade dele, e quando ele desliga e vira um modo robô, por assim dizer, né? O modo estou dormindo, apaguei, aí é que ele consegue lutar 100%, porque aí ele se libera da personalidade covarde dele. E aí você tem o Inosuke, que na verdade foi um caçador que virou caçador de uma maneira completamente exótica. Ele era um cara que vivia numa montanha, sendo praticamente uma criança selvagem, e ele derrotou um caçador que estava subindo a montanha dele e extraiu as informações na base da porrada do cara, se interessou pelo lance dos caçadores e foi se tornar um. E foi correr atrás de um jeito de se aplicar para a prova de caçador. E então você vê que os personagens eles têm origens completamente diferentes e têm personalidades completamente diferentes. E vamos lá. Aí vem o nosso terceiro quesito. As histórias e opiniões desses personagens fazem sentido? Então, na verdade fazem todo sentido. Tanto que eles, em momento algum, eles podem até se ajudar mutuamente, porém todos eles têm claramente os seus objetivos próprios e pessoais. E isso acaba sendo motor de conflito, tanto entre eles quanto entre eles e outros adversários, em diversos momentos, tá? O desenvolvimento desses personagens é trabalhado? Sim. Nessa primeira temporada, a gente tem principalmente o desenvolvimento do Zenitsu e do Inosuke, né, que são os dois coadjuvantes que têm mais participação junto com o Tanjiro. Mas você também tem um belo desenvolvimento da Tamayo e do Yushiro, que eles têm entram muito na defensiva, porém quando ele começa a entrar em contato com o nosso protagonista e com a história e ver o jeito dele de lidar com as coisas de uma maneira mais empática, eles também são um pouco mudados e eles acabam meio que girando em torno disso junto e trazendo mudança para as próprias vidas. Mas sim, os personagens eles têm um desenvolvimento tanto de personalidade, quanto de poder, quanto de tudo. Então eles não ficam congelados na história e o autor em momento algum esquece dos outros personagens. E tudo indica que nas próximas temporadas vai ter um desenvolvimento ainda mais profundo, que é de acordo com o que aconteceu já no mangá, mas eu não vou dar spoiler. A quarta pergunta é... Quarta? Quinta? Tá, a próxima pergunta é... É possível criar um laço real com os coadjuvantes? Então, a verdade é que alguns dos coadjuvantes, inclusive, têm laços... Tem pessoas que praticamente só criam laços com os coadjuvantes. Que gostam da personalidade maníaca e maluca do Inosuke, ou que gostam do jeito que o Zenitsu ele é um cara mais covarde, mas ao mesmo tempo ele é doce. E que se identificam com essas personalidades e com esses estilos, às vezes até com os visuais, principalmente com os Hashiras, que por mais que eles tenham aparecido pouco na história por enquanto, eles têm um estilo visual muito próprio, eles têm uma identidade visual muito forte. E isso é uma coisa muito única desse mundo, porque os personagens todos têm uma identidade muito firme, muito forte. E agora entra a última pergunta, que é:
o laço entre os coadjuvantes e o protagonista é real? Então, isso é uma coisa muito importante, que é o quê? Geralmente, você pode ter em animes, mangás, séries, etc., situações em que você sente que é meio forçado, sabe? Em que na verdade eles não tinham tanto motivo assim para estar junto com o protagonista, ou para defendê-lo, ou para lutar com ele, etc. Nesse caso, em Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, né, como vocês preferirem, ele tem todo sentido. E por que tem todo sentido? Porque os laços são formados aos poucos. A gente tem o Zenitsu, no caso, que é extremamente covarde, e que ele meio que se apoia, mas ele é um covarde, mas ele é um tarado também. Então ele cria um laço com o Tanjiro baseado na irmã dele, por quem o Zenitsu meio que se apaixona, e baseado no fato de que o Tanjiro é forte e consegue protegê-lo. Protegê-lo não, é tipo assim, não é proteger exatamente, é tipo, se eu estiver perto do Tanjiro vai lutar e eu vou precisar lutar menos, e é isso. Então ele tem esse motivo dele. Enquanto o Inosuke, por exemplo, o Inosuke ele é um cara que sempre quer ser o mais forte. Então pra ele é inadmissível, no primeiro confronto, ele quer estar com gente forte, ele quer estar com a galera mais poderosa porque ele quer aprender mais. E ele tem um conflito absurdo de personalidade com o protagonista. Porque enquanto o Inosuke ele é muito a lei da selva, você é forte, você sobrevive, você é fraco, você morre. O pensamento do Inosuke é esse. Você tem que ser forte para sobreviver e você tem que vencer, sabe? Enquanto o Tanjiro, ele quer entender os adversários, ele tem um ponto de vista muito empático. Ele quer, ele sempre quer fazer de tudo para não ter que matar, se for possível, entende? Então Então a gente tem uma diferença de personalidade, e vale ressaltar que isso não quer dizer que o Inosuke seja mal. Em momento algum. O Inosuke ele não é um cara mal. Ele só é um cara que ele é muito selvagem. Então pra ele, as leis da natureza valem mais do que o resto todo, sabe? Então a gente tem essa questão, esse confronto de personalidades, esse confronto de tomadas de decisão, e tudo tem um desenvolvimento e um entrelaçamento muito firme e muito bem construído, e porque ele não é acelerado, ele não é pressionado, ele é feito aos poucos. E por ser feito aos poucos, o laço se torna mais real, porque você vai tendo aquela conexão gradativa junto com os personagens. E isso é uma coisa única e é uma forma de condução da história que faz com que você se ligue mais com os coadjuvantes junto com o protagonista e crie esses laços junto com eles. Então, basicamente, avaliando esse quesito, a gente tem coadjuvantes que têm personalidades próprias, aparências próprias, estilos de combate próprios, que não são... que na verdade muitos deles são bem mais fortes que o protagonista, e que em momento algum eles têm uma coisa de vamos enfraquecê-lo aqui para o protagonista brilhar. Não, não, não. Todos os personagens têm sua própria força e têm seus motivos para estar lá. Então, visto tudo isso e toda essa construção e todo o trabalho que essa série tem para desenvolver esses laços, eu posso dar facilmente uma nota 5 de 5 nesse quesito de personagens. E, consequentemente, temos mais uma nota máxima nos critérios para Kimetsu no Yaiba. Então, galera, se liguem que amanhã entramos no critério antagonistas, falando do vilão e dos subvilões e de todo esse lado maligno da história. Então é isso, até amanhã.